muita alegria a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e nós precisamos entender que esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ainda que nós conheçamos ela através de revelações privadas, ou seja, revelações de Jesus a pessoas particulares, santas e santos, que nós tivemos na nossa igreja, o Papa Leão XII, numa encíclica que escreveu sobre o Sagrado Coração de Jesus, chamada Auretis Aqua, ele diz nessa encíclica que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não pertence a uma revelação privada. E por que isso é importante para nós? Porque as revelações privadas que existem na igreja, existem muitas e diversas revelações privadas, elas não são necessárias fundamentalmente para a nossa salvação e para a nossa santidade, porque elas são privadas, são particulares, são revelações que Jesus dá, Deus dá a pessoas em determinado momento da igreja. E a igreja diz que, inclusive, nós, católicos, não somos obrigados a acreditar, a ter uma devoção por essas devoções particulares, porque elas são exatamente particulares. Agora, o Papa diz que a devoção ao Sagrado Coração não pertence a uma devoção particular, ela é uma devoção para toda a igreja. Por isso, todo católico deve ser devoto do Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção não é de um grupo específico, ainda que um grupo específico, como por exemplo o apostolado da oração, tem essa devoção, mas ela não é exclusiva deste grupo. Ela é uma devoção necessária para todo católico. Todo cristão deve ser devoto do Sagrado Coração de Jesus, porque essa devoção, no fundo, nasce naquela experiência do Evangelho, onde Jesus está na última ceia, e João, ao perguntar a Jesus quem seria o que entregaria, ele reclina a sua cabeça no peito de Jesus, e este momento, que depois, lá na frente, Santa Gertrudes vai ter uma revelação privada deste momento, que já chegaremos lá, mas nós podemos dizer que ali começa esta devoção ao coração de Jesus. Depois, quando Jesus morre crucificado, quando Jesus já está morto, o soldado romano, para confirmar que Jesus de fato estava morto, pega uma lança e transpassa o lado de Jesus, e o lado de Jesus perfura e chega ao seu coração. E naquele momento, diz a palavra, que saíram sangue e água do coração de Jesus. Então, neste ato, neste gesto de Jesus ter o seu coração perfurado, transpassado, e o sangue e a água que saem dali, a igreja sempre entendeu como a fonte dos sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Então a igreja entende que a vida da igreja se inicia através deste momento. Do coração de Jesus transpassado é onde brotam, jorram a vida sacramental da igreja. E a vida sacramental da igreja é o que dá vida para a igreja, porque nós não viveríamos sem os sacramentos. Nós precisamos dos sacramentos para a nossa santificação. E além disso, além de os sacramentos, a igreja ter saído do costado de Jesus, por isso que São Paulo vai comparar Adão com Jesus e Eva com a igreja, porque a Eva saiu do costado de Adão, então a igreja também sai do lado, do costado de Jesus. Pois bem, mas além disso, o fato de Jesus ter o seu coração transpassado, quando a lança sai do coração de Jesus, naquele lugar permanece uma ferida, permanece uma abertura. E é nesta abertura aonde todos os santos foram entendendo, era o lugar aonde nós cristãos precisaríamos estar. Então, quando Jesus diz no Evangelho hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, este ir até Jesus é exatamente ir até o seu coração, estar neste lugar
onde foi aberto pela lança do soldado, onde há um espaço aberto que cabe cada um de nós. Esse é o lugar onde nós precisamos estar para descansar. Então nós entendemos que o nosso descanso, o convite de Jesus para nós, é estar no seu coração, é estar neste lugar reservado para nós. E passaram-se os séculos, muitos santos escreveram sobre este lugar aberto de Jesus, do seu coração aberto, mas no século XIII aparece Santa Gertrudes, que antes dela Santa Matilde, que era superiora de Gertrudes, eram religiosas, e elas começam então a ter revelações sobre este amor do coração de Jesus. E Santa Gertrudes, em uma determinada experiência, ela vê João Evangelista nesta posição, inclinado sobre o peito de Jesus, e João convida ela para também fazer o mesmo, que ela também pudesse reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. E ela vai, reclina a sua cabeça, e ela escuta as batidas do coração de Jesus e sente o seu coração também bater mais forte. E ela naquele momento olha para João e pergunta: por que você não escreveu essa experiência no Evangelho? Porque este relato onde João reclina a cabeça no peito de Jesus é um relato brevíssimo, somente relata isso. E Santa Gertrudes então pergunta: por que você não escreveu sobre esta devoção, este momento tão importante, marcante na sua vida? E João fala para ela que ele não escreveu porque esta revelação estava guardada para os últimos tempos. Então, nos últimos tempos, Jesus mais uma vez revelaria o seu coração e convidaria as pessoas a reclinarem as suas cabeças no seu peito. Depois disso, isso foi no século XIII, alguns séculos depois, no século XVII, aparece outra santa, Santa Margarida Maria Alacoque, que também tem revelações do coração de Jesus, e nesta revelação Jesus pede a ela que institua uma festa em honra ao seu sagrado coração e diz a ela as famosas 12 promessas dos devotos ao coração de Jesus. Mas além de Santa Margarida, no mesmo século existe um santo chamado São João Eudes, que também escreveu muito sobre a devoção ao Sagrado Coração. Inclusive foi ele o primeiro a celebrar uma festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, e ele também escreveu muito sobre o coração imaculado de Maria, que nós celebraremos amanhã. E a partir desta evolução na igreja, a devoção ao Sagrado Coração foi crescendo. E hoje nós estamos aqui, século XXI, temos tudo isso atrás de nós, toda essa bagagem de experiências, de devoções, e nós hoje podemos saborear esta devoção e entender que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não está fundamentalmente no que ela é de exterior, não está em olhar para as promessas e fazer uma troca. Jesus vai me dar 12 promessas, então eu, para receber as 12 promessas, me faço devoto para que depois ele me dê as promessas. A devoção ao Sagrado Coração não está baseada nessa troca. Não é isso que Jesus quer. O que Jesus quer, no fundo, é que nós tenhamos o coração dele. Quando nós olhamos para o coração de Jesus, Jesus tem um coração humano, porque ele se encarnou, ele é homem, mas esse coração humano também é divino. Então esta é a grande graça do coração de Jesus, porque ele tem um coração humano, mas que é divino. E nós entendemos que a santidade exatamente é isso. Os santos foram pessoas que tiveram um coração humano, e isso implica fraquezas, misérias, pecados, dificuldades, provações, tribulações. Tiveram um coração humano, mas esse coração humano foi transformado pela graça de Deus, e eles foram então divinizados. Um santo é alguém que é divinizado, é alguém que está tão íntimo de Deus que se torna como Deus. Assim como a experiência do ferro, que é duro
rígido, quando é encontrado com o fogo, que é a graça de Deus, o ferro vai se transformando aos poucos no fogo. Então essa é a graça da divinização. E essa é a grande graça da devoção. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus precisa nos tornar mais santos. Não é somente olhar para Ele, ter a sua imagem, ter um quadro e tá bom. A devoção ao Sagrado Coração precisa nos converter, precisa nos tornar semelhantes a Ele. Nós rezamos na famosa jaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Esta é a grande graça, meus irmãos, dessa devoção. Quanto mais nós somos devotos dele, mais ele transforma o nosso coração no coração dele. Existe uma troca. Jesus transforma o nosso coração, ferido, pequeno, frágil, pecador, no coração dele. Isso é o que nós precisamos pedir. E uma grande graça que nós também temos, e que às vezes não saboreamos ou não aproveitamos como deveríamos, é a graça da Eucaristia. Você pode pesquisar quase todos os milagres eucarísticos que foram comprovados pela ciência. Quando a ciência vai estudar aquele pedaço de carne, porque no milagre eucarístico o pão se transforma em carne, o que de fato é a Eucaristia. E nos estudos feitos, analisados pela ciência, para não dizer todos, porque não conheço todos, mas a imensa maioria dos que eu conheço, o estudo diz que este pedaço de carne é o pedaço de um coração humano. Então, quando nós comungamos, nós não só comungamos o corpo de Jesus, mas nós comungamos o coração de Jesus. Isso quer dizer que a comunhão nos ajuda nisso, a ter um coração como o coração de Jesus. A grande graça da Eucaristia é que este alimento que nós comungamos acontece o contrário do alimento comum. Porque o alimento comum que nós comemos, o alimento se transforma em nós. Mas na Eucaristia acontece o contrário. Nós nos transformamos no alimento que nós comungamos. Então veja, nós não temos desculpas para não sermos santos. Nós temos a devoção ao Sagrado Coração, nós olhamos para Ele, é o modelo que nós podemos imitar. Nós temos a Eucaristia que nos ajuda, que nos alimenta, que nos dá essa grande graça. Então, meus irmãos, peçamos que esta solenidade do Sagrado Coração de Jesus nós possamos aproveitar tantas graças que o coração de Jesus derrama sobre nós e, sobretudo, que a nossa vida possa ser uma vida de reparação. Essa é uma dos outros pedidos do coração de Jesus, que nós possamos reparar o seu coração pelas ofensas que ainda ele sofre. Um coração que ama e que não é amado. E se você ama alguém, eu tenho certeza que você ama alguém, você sofre quando essa pessoa não retribui o amor para você. Agora imagina Deus com amor infinito, alguém que só é amor, porque nós não somos só amor, nós somos outras coisas além de amor. E se nós já sofremos, imagine Deus que sofre ao ver que as almas não retribuem este amor a Ele. Então o que nós podemos fazer com pequenos gestos é retribuir, reparar essas ofensas que o Sagrado Coração recebe, com a nossa vida, com as nossas orações, com os nossos sacrifícios, com a nossa presença. Só o fato de nós estarmos diante da Eucaristia já repara o coração de Jesus por tantas ofensas que Ele sofre. Então que nós sejamos mais devotos do coração de Jesus e que Ele nos dê o seu coração para que nós vivamos a santidade que Ele nos chama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.